todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, até que venha. Todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Pois o Senhor Jesus falou, tomou o pão e o cálice, na noite em que foi traído, e tendo dado graças ao Deus Pai, ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, bebei dele em memória de mim. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, bebei dele em memória de mim. Examine-se, pois cada um a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter comunhão com Cristo, come e bebe condenação. Examine-se, pois cada um a si mesmo, coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter comunhão com Cristo, come e bebe condenação. Ele disse:
isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, bebei dele em memória de mim. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, bebei dele em memória de mim. Bebei dele em memória de mim. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. Seu santo monte belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. Monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela Deus se faz conhecer, como alto refúgio. Monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela Deus se faz conhecer, como alto refúgio. Por isso eu mesmo não me julguei. Rádio e TV Menorá apresenta programa Hora da Primícia.
É isso aí, gente. Muito bom dia a todos nossos irmãos, amigos aqui conectados no programa Hora da Primícia. Sejam bem-vindos nessa manhã do dia 13, de abril aqui de 2025. Hoje com participação do ministro da Palavra, o senhor Sérgio Roberto Alves, com a gente aqui, para falar um pouquinho, das bênçãos, das novidades que Deus tem sempre para nossa região, O ministro que sempre faz a sua participação mensal aqui no programa, para falar um pouquinho hoje de um tema, a verdade é que liberta, complementando também o nosso microencontro regional em Canela, que aconteceu no último sábado agora, um evento que foi maravilhoso, um local muito bonito, muito especial, E você que está nos ouvindo agora é nosso convidado a ficar com a gente aqui até o final, para compartilhar conosco, Já deixa o teu comentário, o teu bom dia, deixa aí a tua pergunta também, dentro desse tema, tá? Daqui a pouco esse tema, a verdade é que liberta, chama atenção, pode pôr um comentário aí, uma pergunta relacionada a algo que o ministro vai trazendo também durante a nossa programação. Fique à vontade, tá bom? Agora são 6 horas e 3 minutos. Nós vamos aqui para um rápido momento de louvor e depois do intervalo comercial, e logo em seguida já volto aqui, para você, com a participação do ministro da Palavra, falando com a gente já sobre esse tema aí, junto com os presbíteros convidados, o Valmir Sônego, o Túlio, e o Magno Fritz também, falando com a gente aqui, junto com esse tema, nesse bate-papo, nesse quarteto maravilhoso que Deus formou aqui nessa manhã, tá bom? Escuta esse louvor, A Cidade de Deus, em seguida, intervalo comercial. Cidade do grande rei, nos palácios dela Deus se faz conhecer. Cidade do grande rei, nos palácios dela Deus se faz conhecer. 6h04. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. Todo mundo na fazenda, os bichinhos e os amigos, e agora tem você. O galo vai cantar, a sineta vai tocar e o leite da vaquinha eu vou tirar. Um café bem gostosinho, cavalgada, pedalinho, quadriciclo, pescaria, pula, pula. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. É tão linda a natureza, tem trator e tirolesa, muita trilha, churrasco, fogo de chão. Tem carrinho pra descer e conforto pra valer, um lugar que te acolhe como irmão. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. Um sonho, um projeto e mãos à obra! Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós, da Artus Representações, trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma,
Calma, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins. Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budac, em Rio do Sul. Fone 47-98811-9046 ou 47-3522-2172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem. Conheça Microderme. Elimina de 70% a 100% das estrias. Microderme. O que antes você não conseguia disfarçar, agora você pode eliminar. Em Campinas, São Paulo e região. Não é mentira nem ilusão. Toda estria tem solução. Kátia Tavares, Microderme na mão. Fone 19-98210-0096. Triuno Manutenção, Conservação e Jardinagem. Trabalhamos com roçada em terrenos planos e taludes, poda e corte de árvores, capina mecanizada e manutenção de canteiros, revitalização ornamental em praças, parques e áreas de lazer. Temos uma equipe treinada especializada para trabalhos em altura, conforme NR35 e demais normas de trabalho. Atendimento em Brusque, Santa Catarina e região. Fone 47-99741-3266. Triuno, zelar e cuidar do seu patrimônio é a nossa alegria. Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei. Ainda que a guerra venha contra mim, em ti confiarei. Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei. Ainda que a guerra venha contra mim, em ti confiarei. O Senhor é minha fortaleza, a quem temerei. O Senhor Deus é minha luz, em quem confiarei. O Senhor é minha fortaleza, a quem temerei. O Senhor Deus é minha luz, em quem confiarei. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, não temerei. Fuja o mar, o leão e as trevas, em ti confiarei. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, não temerei. Muito bem, irmãos, voltamos aqui nesse momento ao vivo para você, né? E já de cara aqui vamos colocar na tela os nossos irmãos convidados de hoje aqui, para a gente compartilhar, iniciar esse bate-papo aí falando desse tema já. A verdade é que liberta. Eu quero dar um bom dia para os nossos convidados todos aqui, né? Temos aí o Magno Frides, temos o Túlio e também o ministro da palavra, né? Nosso irmão, o senhor Sérgio Roberto Alves, que já estão aqui todos conectados para a gente iniciar já essa conversa aqui, né? Que Deus nos dê graça, nos dê força para a gente conseguir externar aqui toda a vontade dele para essa manhã, né? Bom, ministro, primeiramente para você, né? Um bom dia, Deus abençoe, seja bem-vindo aqui ao programa Hora da Primícia. Bom dia, Patrick, bom dia a todos os convidados aí, os presbíteros e a toda a audiência do programa. Que Deus esteja abençoando aí ricamente a nossa conversa aqui hoje para que edifique as pessoas. Amém? Amém, graças a Deus, né? E, Túlio, meu irmão, bom dia para você, né? Aí ao vivo de Criciúma agora, né? Bom dia, apóstolo, bom dia, Patrick, Magno, bom dia aos ouvintes. Que Deus possa nos dar orientação para que a gente faça as perguntas certas, né? As perguntas que edificam, né? E que seja um podcast bem bacana. Amém, amém. Magno, bom dia para ti também, meu irmão. Bom dia a todos. É uma alegria, né, estar aqui novamente.
a presença aí dos irmãos. Bom dia, ministro. Bom dia, Valmir Sônego, né? Direto de Criciúma aí. Que bênção. Bom dia, Patrick. Amém, graças a Deus, né? E hoje, né, Túlio, a gente vai tratar um tema aí bastante interessante, né? Que eu creio que complementa muito bem esse microencontro regional que tivemos ali na cidade de Canela, né? Então, todo mundo conhece o versículo de João 8, né? 32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Chega a ser aqueles versículos de pano de prato, né? Que as pessoas colocam no lugar para todo mundo ver, mas poucas pessoas têm essa realidade. E eu queria, Túlio, que antes do ministro iniciar e entrar nessa conversa, que você colocasse um pouquinho, né, para nós aqui, explicasse de onde veio essa inspiração, né? Porque a verdade é como se fosse uma semente. Ela tem um potencial ali, né, dentro dela, de libertar as pessoas, mas tem um processo. Amém. Bom dia. João 8,36 diz o quê? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Cristo entrar para dentro de nós, né, apóstolo, se tu puder explicar um pouquinho mais para o povo entender, se Cristo entrar para dentro de nós, a verdade aparece. Por quê? Porque, basicamente, eu creio que a grande maioria ainda vive uma mentira, né? Vive ligada ao mundo, né? Então, nós precisamos o quê? Colocar Cristo para dentro de nós, que aí a verdade aparece, né? Amém. Perfeito. É interessante a gente colocar primeiro o ensinamento de João 3, de 1 a 6, que ninguém vai conhecer a verdade sem primeiro passar por um processo de novo nascimento. Amém. Isso é pré-requisito, né? Porque quando Jesus falou em 8:32, antes ele falou do João 3, que é o novo nascimento. Então, a gente precisa entender que a gente nasce com o espírito morto, inativo, e Deus, então, pela fé, você declara que Jesus Cristo veio em carne e é Filho de Deus. No momento que tu declara isso, imediatamente o Senhor entra no nosso espírito e ativa o nosso espírito para todo sempre, para a eternidade. Você ganha um novo espírito. Aquilo é tão instantâneo, é um grande milagre, mas um milagre estrondoso. É o maior do que levantar um cara da cadeira de roda. Esse milagre do novo nascimento. Porque pela segunda vez, né? Pela segunda vez, Deus está recriando o cara. E é um milagre muito grande. Quando Deus criou o homem lá em Gênesis, foi no Espírito primeiro. Amém. Não sei quantos 1000 anos depois ele foi formar o homem na Terra. Certo. E aí o homem caiu. Quer dizer, o espírito do homem ficou sem Deus, morreu. Todo espírito que fica sem Deus morreu. Quando Satanás se rebelou lá no céu, o Espírito de Deus saiu dele, ele morreu e foi condenado eternamente. Mas nós não fomos condenados eternamente. Deus resolveu nos recriar. Amém. Então, esse espírito novo que eu ganhei, que as pessoas acham assim, Deus está morando dentro de mim, mas tem que entender a mecânica. Lá tem o Espírito Santo e tem o Espírito do homem, recriado. E os dois estão juntos. Eles estão unidos. E nunca mais muda essa situação. Nunca mais. Então, agora o homem tem acesso a Deus para receber o crescimento e a restauração da alma. Porque Deus vai crescer, o espírito do homem vai crescer, vai tomar conta, vai dar alma. E o conteúdo e a pessoa, o ego do homem vai ser esse espírito novo que Deus deu. O homem interior do coração. Então, na realidade, nós recebemos o espírito de vida lá e depois, no batismo, a gente recebe... morremos, aí recebemos de novo. Então, eu fui criado e fui recriado.
Todos nós. Ô, Túlio, esse versículo me chama a atenção, até anotei ele. Lá no encontro, no sábado, teve uma moça que testemunhou que ela fazia um tipo de terapia para auxiliar as pessoas. E que ela cobrava e ganhava bem, ela compartilhou e assim. Só que as pessoas saíam dali libertas, mas logo em seguida elas voltavam pior. Ministro, essa palavra diz que tem, então, o João 6, o João 8,36. Aqui diz que tem uma liberdade que é verdadeira, mas existe uma liberdade que é falsa também, então. Tem. Queria que tu compartilhasse sobre isso. Veja bem, o homem tem 3 tipos de maneira de ficar feliz. Só que eficaz e eterno é só uma. Mas ele usa as 3. A inteligência, ele pode ter um pensamento positivo e ter um problemão, tô ruim, aí tu vem aqui, eu te... Que nada, rapaz, tu tem que pensar para frente, hoje tá ruim, amanhã é melhor. Então é raciocínio. Tá? Aí tu sai dali bem animado. Mas 3 dias depois tu tá derrotado de novo, porque aquela energia da inteligência terminou e você ficou desamparado. Aí tem a energia emocional. Eu vou lá e te dou uma coisa que tu sonhava, queria, e tu ouviu palavras realmente que animou emocionalmente a tua vida. Aquilo dura mais tempo. Mas termina em 7, 8 dias. Agora, quando o espírito anima uma pessoa, não é inteligência e não é emoção, é espírito, aquilo vai te dar uma constância, uma perseverança de ânimo, de luta, e você começa a descobrir uma força que não volta atrás, que vence o problema que está aqui diante de você. E é o Senhor que está lá, é o Espírito de Deus. Aquilo não volta para trás, aquilo só anda. E aquilo derruba tudo que é problema que está na frente da pessoa, e dentro da pessoa. Amém. Sabe, ministro, eu estava escutando uma mensagem após o encontro, né, um dia depois, que falava muito sobre o poder da alma, né? E só para o Magno entender, o poder da alma é o que a mulher ministrava. Exato. A alma curando a alma. Exato. E são coisas que são boas, né, ministro, que as pessoas fazem e buscam em outras religiões, em pessoas, em gurus e tudo mais. E essas pessoas, pelo poder da alma, né, aquele poder latente da alma, elas fazem curas que, se tu vai analisar no meio médico, essas coisas todas, são curas perfeitas. Só que se tu vai depois levar isso diante de Deus, tu vai ver que a fonte não era certa. Então, o poder da alma faz isso com as pessoas, né? Ele faz uma cura que é perfeita, né? Mas ela não está ligada à fonte certa. Aí eu lembro que eu ouvi a mensagem, o ministro até ligou com aquela passagem onde tinha um homem assentado à mesa, né? Mas ele não estava com as vestes, né? Então imagina quanta coisa essa pessoa fez de bom, talvez, com a força da alma, né? E chegou lá diante de Deus, aquelas coisas boas estavam ligadas à fonte errada. Então ele não era digno de estar ali. Nós estamos quase no intervalo comercial e eu queria que o ministro pudesse explanar esse assunto um pouquinho com a gente. Olha, quando as trevas, o poder latente, as trevas, o que é o poder latente? É Satanás, os demônios usando a tua alma para fazer um milagre, porque demônios fazem alguma coisa. Deus deu esse poder, não tirou dele, isso quer dizer você. Só que aquilo, quando ele cura uma pessoa, você fica vinculado com ele. Porque ele foi o autor daquela obra. E não foi Deus que fez. Então aquilo não é perfeito. De um dia vai estourar. Né? Eu conheço uma pessoa que foi curada nessas religiões. Depois de 20 anos voltou a doença. Olha bem. Né? Então perfeito não é. Perfeito é só o que Deus faz. Amém. Graças a Deus. Então tu vai olhar na ótica humana, na verdade, vai estar tudo certinho, bonitinho, vai estar perfeito, realmente, na ótica nossa. Só na não visão, é de Deus. Na visão de Deus, não é.
Então, que o positivismo, né? Aquela história do movimento positivo, ele te leva até o primeiro obstáculo, né? A hora que tu chegou no primeiro obstáculo, tu já cai tudo por terra, né? Sim, não tem força para passar. Só Deus tem. É a situação que muitas pessoas acham que têm fé, mas elas são otimistas e obstinadas de coração. E confundem com fé. Não é assim? Tipo coach motivacional, assim, tu vai lá no negócio de venda, super feliz, você sai de lá tudo animado, dá 2, 3 dias, ninguém vende mais nada, todo mundo desanimado de novo. É mais ou menos nessa linha. É isso aí. É assim. Isso aí. É. Mas, amém, gente, nós estamos aqui indo para o nosso intervalo comercial e com certeza Deus ainda tem muita coisa para compartilhar com a gente, né? Para nos externar aqui, né? Nos usar. E que, em nome de Jesus, né? Deus continue nos dando graça aqui no nosso segundo bloco. Mas a gente precisa ir para o intervalo agora, né? E eu quero ler um comentário aqui que também complementa, que diz assim: conhecemos a Cristo a partir do momento que damos crédito às palavras do Rei Jesus e as colocamos em prática. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Temos um intervalo comercial. Na sequência, aí, nós voltamos com essa continuação desse bate-papo aí, junto com o nosso irmão ministro. Comércio de Farelo Verpe fornece ingredientes de qualidade para a sua ração com derivados do arroz, ainda com ingredientes necessários para o desenvolvimento do seu animal. Fone 55-999-78-2648. Moinho e Comércio de Farelo Verpe. Ração com matéria-prima de qualidade. Em meio a tintas, rolos e pincéis, ganha vida a arte de pintar, trazendo cor e alegria, traduzindo sentimentos e sensações através da combinação certa das cores. Na Minha Cor Tintas, você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Somos referência em tintas para madeira, alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras. Temos uma linha completa de acessórios para pintura. Em parceria com a Macoatins, temos tintas residenciais e moveleiras com preço de fábrica. Venha nos visitar, Avenida João Pessoa, 782, em Canela. Fone 54-3282-7861. Entre em contato com nossa equipe de consultores e receba a solução completa para o seu projeto. Minha Cor Tintas, a solução completa para a sua pintura. Não importa se você é bebê, menina ou moça, a Clauzinha Arts tem o laço perfeito para cada princesa. Laços, lacinhos, tiaras, faixinhas para bebês, artigo em crochê e muito mais. Acesse nosso Instagram e faça a sua encomenda. Enviamos para todo o Brasil. Clauzinha Arts, amor em formas de laço. Com operação em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 3035 7435.
Lupinheiro Unhas e Depilação. Manicure, pedicure, esmaltação e blindagem em gel. Depilação, tratamento facial e spa dos pés. Temos também um super produto que te ajuda a perder peso mais fácil do que você imagina. New Green Gold. Agende seu horário 51999882035. Rua Pedro Nol 284. Galeria Feliz, sala 304, em Feliz. Lupinheiro, seu dia de diva. Supermercado Selba, o super do Hans, onde você compra mais e paga menos todos os dias. Para compras do dia a dia ou o rancho do mês. Frutas, legumes, pão quentinho todos os dias e a melhor carne para o seu churrasco. Na Feliz, com 2 lojas nos bairros Vila Rica e Matiel. Supermercado Selba, o super da Feliz Cidade. Muito bem, gente, quer encontrar produtos e serviços de alto nível? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e descubra promoções únicas preparadas pelos nossos apoiadores. São descontos especiais e condições que você não pode deixar passar. Não fique de fora, aproveite essas ofertas exclusivas agora. Está escutando no fundo aí o louvor A Esperança Concreta, né? Falando aí de um tema bem interessante, né? Preste atenção na letra aí. Não sei se você conhece essa voz, mas a gente escuta bastante ela, viu? A voz desse cântico aí. E, gente, você encontra esse louvor lá no editoravensul.com. Né? E acessa lá, e ela é .com, você sabe por quê? Eu vou contar essa curiosidade. Porque tudo que é .com, ele é acessado em qualquer lugar do planeta, né? Então, o que é .com.br é nacional, né? Você encontra aqui no Brasil. Você não pode, quando era .com.br, a editora não podia comprar um louvor lá dos Estados Unidos, por exemplo. Agora, como ela é editoravensul.com, você tem acesso aí internacional, você pode acessar, tem audiência aí lá de Portugal, temos audiência aí lá dos Estados Unidos, pode acompanhar os louvores e adquirir eles na Editora Vensul sem dificuldade nenhuma. Tá bom, gente? Quero aqui deixar mais uma vez o meu agradecimento a todos os nossos irmãos ouvintes, né, os simpatizantes aqui do programa Hora da Primícia, que estão nos acompanhando em parceria também com a Rádio e TV Menorá, acompanhando aqui este bate-papo muito edificante, né? Então, se você está gostando, não deixa de dar o teu like, não deixa de comentar, não deixa de se inscrever no canal, porque isso ajuda a que essa palavra, este evangelho do reino, alcance ainda mais pessoas por aí, tá bom? Então, ajuda a gente aí, né? Coopera com o Espírito para que a gente venha expandir ainda mais essa obra, tá? Vamos voltar então aqui para a nossa tela, já vou colocar aqui novamente os nossos irmãos e continuando, assim, vou devolver para o Túlio aqui, né, a palavra. Túlio, a gente estava falando um pouquinho antes de ir para o intervalo sobre um poder que ele é inerente da alma, né? E esse poder que ele vem da alma, ele não edifica, né? Ele faz algo temporário
que depois dá problema. Né? E eu queria assim que agora a gente pudesse continuar, né, nessa linha aí para a gente conseguir, com a graça de Deus, expressar toda a vontade dele. Eu acho, né, não sei, podia explicar um pouquinho mais assim, né, dar mais uma clareada, né, porque a gente não tem o conhecimento verdadeiro de Deus, mas eu acho que a fé é uma coisa importantíssima que foi falado, né, sobre conhecer a verdade, né, porque senão a gente morre, né, como o irmão falou ali, que afunda, né, conhecer a verdade é o que nos liberta, né, então queria que o apóstolo falasse um pouquinho se a fé ajuda bastante a gente a edificar. Nós somos feitos para ser amparado por alguma coisa. Ninguém pode dizer, eu sou eu não preciso de nada. A pessoa que diz isso é ignorante e não sabe analisar sua própria vida existencial. Todo homem que nasce, seja ele rico, pobre, culto, inculto, ele tem que ter um amparo na sua vida. Ou é dinheiro, ou é pessoas, ou é instituição, ou é Deus, ou até o diabo. Mas ele tem que ter o amparo. Entende? Então, uma pessoa que tem fé, às vezes é uma pessoa que confia nela mesma. A gente tem que ver a natureza da fé. Amém. Então, hoje, o que tem mais na igreja são pessoas que têm autoconfiança. Não é pessoas que têm fé na pessoa de Deus. Nós nos fascinamos com o falar divino e com as mensagens. Estamos a caminho de transferir nossa confiança de coisas e pessoas para Deus. Nós estamos nesse processo hoje na igreja. Amém. Mas a nossa fé é quando você confia plenamente em Deus e descansa naturalmente com tudo. Aí então você atingiu o nível que Deus quer. E aí também você vai ser muito abençoado. Porque as cargas que tu não pode carregar, elas não vão detonar teu psicológico nem teu corpo. Porque tu vai entregar para Deus a tua vida. Então, pode chegar para te dizer assim, amanhã tu vai perder tudo isso aqui. Estou um pouco ligando. Se nada é meu, a pessoa já tem consciência de que aquilo não é nada dela. A mulher chega pro cara e diz assim, não te quero mais, vai embora. Tudo bem. Deus tem outra coisa para mim, vamos lá. Amém. Entende? Uma pessoa com fé, ela não se assusta com a circunstância de vida existencial. Ela teme somente a Deus e confia em Deus. Então, tudo que vai acontecer comigo, Deus já sabe. E Ele não tem nenhuma má ideia com a minha vida. Tem certeza. Amém. Então, vou descansar, vou confiar nele. Eu estou passando... Ninguém sabe aí, porque a gente não tem que falar essas coisas, só falar o que a gente fica, mas eu estou passando o pior momento da minha vida e ninguém sabe. Né? Aí eu digo assim, mas como tu está tão tranquilo? Se eu tivesse a mente e a alma de 15 anos atrás, eu não suportaria. Amém. Então Deus primeiro deixou eu crescer em vida para trazer coisa pior e mais grave. Entendeu? Porque eu posso suportar agora. O Cristo está dentro de ti. É Ele que me sustenta, é Ele que me ampara. E eu tenho confiança nele. Sim. Hoje tem pessoas me prejudicando muito, a minha igreja. Tudo bem, não tem problema. Eu sei que daqui a pouco Deus vai ajustar com justiça tudo que estão aqui fora e eu vou ficar bem. Eu estou bem, confiando nele. Claro que eu tenho uma série de dificuldades de batalhas naturais. Mas a minha confiança está em Deus. Eu não tenho confiança em outra coisa. Isso me lembrou de Jó, quando ele recebeu as notícias. Olha, pegou fogo na tua casa, morreu tudo lá. Amém. Pois é. Mais ou menos assim. Só que Jó sofreu tanto, coitado, que a parte psicológica dele entrou em blackout, entende? E aí ele começou a se queixar da vida porque ele não tinha o ensino que nós temos hoje. Amém.
Por exemplo, tu tem uma Bíblia aí na tua casa que o Jó nunca viu. Jó nunca viu irmãos como nós temos hoje. Nunca viu igrejas, ministério, a palavra. Ele conhecia um Deus que só ouviu falar. Precisou passar tudo aquilo para ver um pouquinho. Mas hoje Deus está dentro de nós, está diferente. Jó era um herói, vou dizer para você, na fé. Abraão era um herói na fé. E o cara está lá na Mesopotâmia, rico, em Ur dos Caldeus, e ele ouve uma voz e diz: sai daí, pega a tua trouxa, a tua família, tuas ovelhinhas, teu ouro, tua prata, e sai. Mas quem é essa voz? Não importa, essa voz lá dentro diz que é de Deus. Eu confio nessa voz. Amém, amém. Ministro... Só uma pergunta, tu imagina o Jó ali naquela situação e a mulher dele dizendo ainda, a mulher ainda: amaldiçoa esse Deus aí que tu serve aí. E te mata. Mas ela ia ficar viva. Ficar viva. Ô, ministro. Uma mulher igual a essa, tu não precisa de inimigo. Foi compartilhado ali pelo Espírito que deveríamos meditar em um versículo uma semana. Que está escrito assim: porque vós, irmãos, para quem está nos ouvindo, né, está em Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então Deus nos convida a isso, né? A sermos livres. E muitos de nós achamos que estamos livres e estamos num engano, numa prisão tremenda, porque nós não conhecemos ainda Cristo, que é a verdade. E eu creio que muitos de nós hoje nem se sentiriam bem perto de Cristo, eu acho, porque da maneira que somos ainda, né? Aí tu ia falar de Cristo assim, vamos falar naturalmente, né? Se eu pudesse estar do lado de Cristo, que nem os discípulos tiveram. Eu ia querer falar mal do Túlio, e daí ele ia dizer: não, mas vamos orar pelo Túlio. Eu queria fazer uma fofoquinha, ele vai dizer: não, vamos falar do que edifica. Eu creio que talvez nós nos sentiríamos mal perto de Cristo. É só se examinar o nosso dia a dia. E aqui diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ministro, nos auxilia aí, que Deus deixou nós meditar uma semana nesse versículo. O que ele quer trazer realmente? Ou é para cada um descobrir e tu não fala nada aí? Não, é bem simples, e todos nós já recebemos essas informações. Veja bem, quando a gente fala nas ministrações que tu tem que ter uma intimidade com uma comunhão vertical com Deus. O que é isso? Tu tem fé e tu segue Deus. Sim. Tu não vai ser guiado pela psicologia, tu não vai ser guiado pelo teu amigo, tu vai ser guiado por Deus. Tu vive com todos, mas quem te manda em ti é Deus, entende? Então, no momento que essa fé, essa comunhão íntima com Deus estiver firmada quer dizer, tu entra num quarto, tá escuro, tu acende a luz, tem luz. Está firmado, e tu enxerga tudo ali dentro e tu está vendo tudo. E quem recebe o Espírito Santo jamais apaga. Né? O interruptor de uma sala, tu vai lá e apaga a luz. Mas com Deus tu não apaga mais. Ele entrou e tu não tem como apagar. Então tu tem que aprender a depender daquela luz. No momento que essa comunhão está firmada verticalmente, você já tem a comunhão horizontal com teus irmãos. Tu vai te preocupar com eles a partir daquele ponto. E isso não é um fruto da alma humana, da vida da alma. Isso é um fruto divino. Amém. Então, por que eu estou nesse ministério todo esse tempo? Por causa de Jesus. E aí eu estou sentindo o Espírito, estou sentindo a mente de Jesus e as emoções de Jesus. Então eu começo a sentir o que Jesus sente. Eu não sou cara bom. Nem você. Quem fez eu ficar bom foi Deus. Ele está na alma agora. Então, se eu penso coisa boa, é Deus que está pensando, me dando esse pensamento, porque eu não tinha esse pensamento. Então, tudo que eu ganhei das trevas ou ganhei de Deus.
Então tem momentos que eu penso coisa ruim, estou pecando. Então eu digo, sai, diabo. Eu confio em Deus. Vamos ajudar, vamos investir, vamos pagar o preço de ficar acordado, de atender os irmãos, de fazer os grupos familiares. Eu me lembro que no início dessa igreja eu trabalhava no secular 8, 9 horas e ainda fazia os grupos familiares de noite. Ia jantar meia-noite. E eu me lembro que uma época eu tinha 10 grupos familiares numa semana que eu cuidava. Com o secular, com 9 horas por dia, de segunda a sexta. E não caiu um pedaço de mim e eu fazia aquilo com amor. Por quê? Por causa de Jesus, não é por causa de mim. Se fosse... Eu me lembro, antes de Jesus, onde é que eu ia? Onde é que eu ia depois das 6? Jesus. Mas graças a Deus, né, o amor de Cristo alcançou a gente, né, nos livrou aí de uma grande perdição, né? Salvou a nossa alma, né? Então aquilo que parecia que não tinha mais jeito, talvez as pessoas olhavam para nós, olhavam para o ministro e diziam assim, esse cara aí nunca vai mudar, esse cara aí não tem o que fazer. Como olhavam para o apóstolo Paulo e olhavam para Pedro e olham... Mas aí quando entra Deus na vida de uma pessoa, tudo muda. Todas as nossas convicções antigas, os nossos pensamentos, tudo isso vai mudando com o passar da nossa comunhão com Deus. Então, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu vou crendo nele, mais eu vou tendo libertação nele. Tanto que tem coisas que aconteceram na nossa vida, de mudanças, que a gente nem viu. Quem viu foi as outras pessoas. Elas chegavam e diziam para nós, mas olha como tu tá diferente. Olha como tu mudou. O que tu fez? E tu vai olhar, tu não fez nada. Mas Deus fez através de ti mudanças de pensamento, mudanças de atitudes, práticas, que aquilo acabou externando para as pessoas e elas conseguiram ver em ti uma expressão de Deus, né? Mesmo que seja inconsciente da tua parte, tu nem percebeu, mas Cristo ali dentro, ele já está operando mudanças, né? É assim que Deus faz, eu creio, né, ministro? Sim. O que o Magno colocou sobre o versículo é que você comentou também, que você não precisa fazer esforço para fazer a obra de Deus. E nem fazer esforço para investir nos irmãos e amar os irmãos. Aquilo é uma consequência da tua comunhão com Deus. Por exemplo, tu faz força para almoçar meio-dia? Nunca. Não? Não. Para tomar café? Não precisa, porque aquilo é uma necessidade que tu tem. A obra do Espírito é uma necessidade. Sabe, ministro, uma coisa que eu tenho visto a necessidade, muitas vezes, em muitos momentos, a gente sente uma angústia dentro de nós. A gente sente, assim, uma tristeza dentro de nós. E muitas vezes isso não passa, né? Tu continua com aquele sentimento dentro de ti. Mas, na minha experiência, assim, muitas vezes quando eu estou em comunhão, no culto aqui da igreja, ou no momento de oração, ou no momento do grupo familiar, quando eu oro por alguém, eu me sinto melhor, né? Quando eu estou ali orando por alguém, e aí acaba que eu gosto de orar pelas pessoas agora, porque eu vejo que eu vou me sentindo melhor, né? Quando eu vou ali, eu oro por 1, por 2, por 3, e pode vir orar 50. Eu tenho vontade de continuar orando porque eu vejo que eu começo a ver que Deus não mexe só na vida daquelas pessoas. Ele começa a mexer dentro de mim e eu vou me sentindo mais leve. Amém. O apóstolo, por que Deus teve que derrubar Paulo do cavalo, teve que colocar na UTI, e assim por diante, eu creio quase todos, para a gente se entregar para Cristo mesmo? Não, ali foi uma experiência, irmão. Deus não fez coisa ruim para ele, né? Deus viu, Deus viu que aquele homem amava Deus, só não sabia achar Deus. Ele não tinha Deus. E aí Deus resolveu regenerar, recriar o espírito dele naquela hora. Amém. E aí ele diz, mas ele não fez a oração do novo nascimento, fez? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. E ele diz, quem és tu, Senhor? Pronto.
Né? Ali ele já reconheceu, né, a Cristo. Palavrinha mágica. Quem está nos ouvindo, hoje o tema é a verdade é que liberta. Isso. A verdade é Cristo, né? E por que muitos de nós ainda não queremos ser livres? Porque nós buscamos em homens, em pessoas, em gurus, por exemplo, eu nunca fui porque não sei explicar o quê, mas não que talvez eu não acreditasse, mas muitos de nós buscam em psicólogos e psiquiatras ainda uma cura que a gente encontra na editora, na TV Menorá, no aplicativo Pão de Judá. E quando pagamos parece que é mais prazeroso. Por que isso, ministro? Pois é, assim, ó. Nós, assim, ó, só podemos buscar aquilo que a gente está crendo aqui dentro. Tá? Quem é o Deus das nossas vidas? A gente precisa fazer essa pergunta. Quem é o Deus? É aquele que manda em ti, tu respeita, tu depende dele, que tu cultua ele todo dia, tu investe nele todos os dias. Aí você vai ver na vida de uma pessoa qual é o Deus dela. Amém. O Deus dela pode ser o patrimônio, pode ser a família, pode ser os filhos, pode ser ela mesma, pode ser o dinheiro, pode ser os sonhos e projetos que ele tem, que ele acha que vai ser a redenção dele. Né? Então ele, é o Deus dele. Então, para a pessoa trocar esse pensamento que está aqui, de começar a perder a credibilidade em si mesmo para confiar em Deus, ele precisa acessar a palavra. Ele precisa ter contato com a palavra, e a palavra é poderosa, ela é luz e vida, e ela entra na nossa cabeça e começa a desmentir as nossas crenças falsas. Começa a mostrar para mim mesmo que eu creio em coisas que não é real e verdadeiro. E isso é um processo, não é uma coisa instantânea. É um processo. Cada dia que tu vai meditar na palavra, tu vai descobrir alguma coisa que você está errado. Você vai dizer, não é os outros. Olha, isso é a verdade e eu faço errado. Pronto, abalou a tua crença lá dentro. Amém. A gente já está chegando nos momentos finais do nosso programa, ministro, e eu queria, assim, deixar mais um espaço, né, por irmão, assim, colocar para nós aqui, né, que estamos aqui diante de uma micro-região, né, de muitas pessoas nos acompanhando, deixasse para nós, assim, as tuas considerações finais, né, um último compartilhar, assim, para nós encerrar aqui. Assim, ó, toda pessoa que medita no livro da lei, na palavra, todos os dias, vai ter sucesso. Vai vencer, vai para a glória, vai ser transformado, vai ser abençoado. E não tem como duvidar disso. Então, como o Magno falou, vai lá buscar em Deus, leia as coisas de Deus. Por que ler outras coisas? Porque a única maneira de renovar a mente é lendo a palavra. E de vencer os inimigos aqui fora é lendo a palavra. Amém. Só isso. Amém. Graças a Deus, então, ministro. Até o mês que vem. É isso aí. Muito obrigado, né, pela tua participação e disponibilidade aqui com a gente. E eu quero deixar um lembrete a todos aqui. O ministro tem uma agenda longa, né? Ontem, a partir da 1, ele estava lá no Sal da Terra, né? Não sei se teve mais participações ontem, né? Mas daqui a pouco... Rio da Água da Vida. Olha aí, Rio da Água da Vida também. Então são aí, programas... Rio do Sul. Que benção, né? Tem programas aí que ele já passou por ali e você pode rever, mas daqui a pouco, né? Ontem teve a reestreia do programa Metamorfose Espiritual e hoje, no segundo dia, o ministro também já vai estar lá. Então ele encerra uma chamada aqui e já inicia outra ali, né? No Metamorfose Espiritual. E você que está nos ouvindo aqui, né? Temos aí muitas pessoas conectadas, não deixe de participar. Então agora você migra, né? Sai do YouTube da Igreja de Torres e vai lá para o YouTube da Igreja Erechim, né? E vamos todos juntos acompanhar, né, e auxiliar os nossos irmãos ali com os nossos comentários, dando o nosso like, para que mais pessoas sejam alcançadas. Lembra que esse trabalho nosso também é um trabalho evangelístico e que muito melhor é dar do que receber, né? Então, quando você coloca ali, bom dia, isso gera engajamento para que mais pessoas consigam enxergar aquele canal e consigam acessar essa palavra da verdade
como nós também acessamos aqui. Tá bom? Túlio, obrigado pela tua participação, meu irmão. Deixa aí o teu tchau. Tchau a todos os ouvintes, que essas mensagens possam nos edificar, né? Amém. Glória a Deus, Magno. Deus abençoe a todos e que a verdade venha nos libertar de todo engano aí. Amém. Amém. Graças a Deus que assim seja. Então, um grande abraço a todos, ministro aí, ministro Sérgio aí, o Túlio, também o Magno, que Deus abençoe vocês. E amanhã, o programa Hora da Primícia volta aí com toda a sua força, né? Com o quadro aí, né? Experiências vivas. Até lá e tchau. Vamos em frente. Isso aí. Rádio e TV Menorá apresenta programa Hora da Primícia. Jesus admirado com sua fé exclamou: nem mesmo entre meu povo se viu fé igual a esta. Fé, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não podemos ver. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Jesus admirado com sua fé exclamou: nem mesmo entre meu povo se viu fé igual a essa. Fé, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não podemos ver. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente